estremeça. Glória a Deus, aleluias. E o trono de justiça eternamente haverá um rei que lhe soprará para governar as nações e amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Já o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Que ruja o leão. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos iniciando a nossa live. Ainda há esperança. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, o descendente de Davi, e odeia iniquidade. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Evangelista Esdras, glória a Deus, nosso preleitor dessa noite já está conosco, a levita Angela Maria, oh glória a Deus. O leão da tribo de Judá. Já vamos compartilhando, já vamos avisando que a live já está no ar, já está ao vivo em nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus tem muito para falar no meu, no seu, em nossos corações. Porque Ele virá.
o leão da tribo de Judá. Glória a Deus, aleluias. Vamos compartilhando, vamos deixando mensagem, pedido de oração em nome de Senhor Jesus. Glória a Deus. Diante da majestade de Jesus, diante da majestade de Jesus, glória a Deus. Que ruja o leão diante da majestade de Jesus. Estamos iniciando a nossa live, ainda há esperança. Diretamente aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus Pentecostal Amor por Cristo. Nós estamos aqui porque nós cremos que ainda há esperança. Há esperança para aquele que está cansado. Há esperança para aquele que está desanimado. Há esperança, sim, para aquele que está enfermo. Há esperança para aquela pessoa que está preso no vício do álcool, das drogas. Há esperança, porque Deus enviou o seu Filho por mim e por você. E através da vinda de Jesus, há esperança para mim, há esperança para você. Porque através do nome do Senhor Jesus, ainda existem milagres. Os mesmos milagres que nós lemos, se admiramos, se emocionamos, que está aqui na Bíblia Sagrada, acontece nos dias de hoje. Porque Jesus nos falou, nos declarou, nos ensinou que usando o nome dele, esse santo e poderoso nome, nós podemos todas as coisas. Então creia, somente creia, porque Deus fará maravilhas e milagres nesta noite em tua vida. Vamos orar? Nós não podemos iniciar esta live sem buscar a presença do Senhor, sem estar orando, sem estar clamando. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, vamos fazer oração baseado no Salmos 91. Se você puder fechar os seus olhos, feche. Se você puder curvar a tua cabeça, curve. Mas busque a presença do Senhor neste momento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei.
estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Pai querido e amado, é no santo e poderoso nome do Senhor Jesus, ó meu Deus, que nós estamos aqui na sua santa e agradável presença, Senhor meu Pai, orando, clamando, bendizendo e engrandecendo o seu santo e poderoso nome. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha tocando, que o Senhor venha manifestando o teu poder, meu Pai, que o Senhor venha fazendo a tua vontade, Senhor meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai querido e amado, cobrindo todos aqui presentes, Senhor meu Pai, com as tuas asas, Pai querido e amado, com o teu poder, Senhor meu Deus. Ó Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, ó meu Pai, com as tuas mãos poderosas, venha tocando, venha guardando, venha libertando, venha sarando, venha salvando, porque sem o Senhor, Pai, nada podemos fazer, mas com o Senhor, Pai, podemos todas as coisas. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, meu Pai, e eu lhe peço, Pai querido e amado, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus, venha curando agora, meu Pai, venha sarando, venha libertando, Senhor meu Pai, venha fazendo o teu querer. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos nesta noite, nós pedimos nesta noite que o Senhor venha, Pai querido e amado, curando aonde precisa ter cura, venha sarando aonde tiver mágoas, e venha libertando, meu Pai, aonde tiver vícios, aonde tiver pessoas presas, Pai querido e amado. Ó Deus lindo e Deus poderoso, nós te louvamos, Pai querido e amado, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, venha falando conosco nessa noite, porque sem o Senhor, Pai querido e amado, nós não podemos nada, Senhor. Nós não podemos, Pai querido e amado. Só o Senhor, meu Deus, pode mudar as nossas histórias e as nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu.
Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que venha ser feita a tua vontade nesta noite, que venha ser feito o teu querer, Pai querido e amado. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó meu Deus, usa a levita, meu Pai, Ângela Maria, que estará dentro de instantes, Pai querido e amado, louvando ao Senhor, meu Pai. Usa, Pai querido e amado, a pastora Edna Ribeiro, Pai querido e amado, que vai vir trazer uma oração, vai vir trazer uma saudação, Pai querido e amado. Usa, Pai querido e amado, o preleitor desta noite, o evangelista Esdras, Pai querido e amado, que vai trazer uma palavra para o meu, para os nossos corações. Pai, visite cada lar, Pai querido e amado. Visite, Senhor meu Pai, cada pessoa, Pai querido e amado. Venha curando, venha sarando, venha libertando, venha ser feita a tua vontade. Ó Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Toca, Espírito Santo, fala, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, ó Pai querido e amado. Aonde tiver, Pai querido e amado, enfermidades, cura. Aonde tiver, Pai querido e amado, legiões. Aonde, Pai querido e amado, Satanás e seus enviados está mexendo, Pai, venha libertando agora, em nome do Senhor Jesus. Nós ordenamos que toda potestade, que todo principado vai saindo agora, saia destas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre, amém. Aleluia, 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 aleluia. Oh, mararachore, lelelele, mararachore, le cantas. Oh, mararachore, le mararachore, le cantas. Oh, Espírito Santo de Deus, mararachere, le cantas. Eu creio que está tendo pessoas sendo revestidas neste momento. Eu creio no teu poder, Pai querido e amado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, venha tocando, venha manifestando, oh, mararachore, le cantas. Oh Espírito Santo de Deus, faça o teu querer, manifesta o teu poder, manifesta a tua vontade. É isso que nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Que todos venham a ser impactados com a presença do Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Já estou convidando a levita Ângela Maria para estar louvando, para estar adorando o Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Esse Deus é maravilhoso, presente neste lugar. Ele quer falar comigo e quer falar com você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus!
Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, levita Ângela Maria, ô glória! Paz do Senhor, boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos que estão nessa live, amém? Glória a Deus. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a Ana, a pastora Edna, e todos que estão aí, meu filho Edson Renan, né? Para trazer a palavra. E que eu creio que Deus tem algo para falar contigo nessa noite, amém? Glória a Deus, porque eu sei que ainda há esperança em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Amém. Então ainda há esperança, levita? Ainda há glória a Deus. Esperança, com certeza. Amém. Eu quero aprender mais um pouco, levita. Em nome do Senhor Jesus. Fala para nós um pouquinho aí sobre haver esperança numa saudação aí, depois você louva em nome do Senhor Jesus. Bem, eu trouxe aqui uma palavra que Deus aqui fala assim, em Salmos 8:4. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos atos do Senhor. E o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si, onde criei filhotes junto aos seus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E no 12 diz assim, o Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe nele a sua confiança. Amém? Glória a Deus. Amém. Nós sabemos Glória a Deus. que Jesus é a esperança. Nós sabemos que Jesus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, e é nele que nós somente temos que confiar. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar. Glória a Deus, aleluia. E enxerguei sua dor, viu humilhou. Eu sei que a marca ficou. Ei, eu sou o teu remidor. Do tempo eu sou o Senhor. Levanta, a vitória chegou. Não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente, aguente, filho, aguente. Te chamarão, desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor. Glória a Deus. Não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente, aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais
sonharão por alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te serão como alguém que foi desprezado. Nunca mais diz o Senhor. Glória a Deus. Eu faço coisa nova, te dou um novo, te ensino a lutar. Tu removendo esse fardo, prossigo para o alvo. E não olhes para trás. Nunca mais te chamarão, te chamarão, te chamarão. Nunca mais chorarão como alguém. Tu nunca mais chorarás. Nunca mais chorarão como alguém que foi desprezado. Nunca mais diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus Nunca mais. é bom demais. Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louva nós. Continua adorando a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Amen.
O meu caminho não é caminho, não é nada do céu. Então levante a cabeça e comece a projetar. Não risque nada no papel, porque só se leva pra realizar. Enquanto só agora é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Mas o tempo passa, não vai passar. Você mais que eu virei, nunca houve, não haverá. Vou te prometer, pois se eu errei, eu errei. Queria te ajudar, mas depois foi embora. Mas se eu errei, se eu errei, não pega na hora exata. Ele não mente, ele não para, não se arrepende da sua palavra. Eu preparo o coração pra Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida e você vai tentar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua cumprirá. Mas que o céu se passe a terra, a palavra não vai passar. Porque mais que eu tirei, nunca houve, não haverá. Só a tua obra, eu vou terminar. Porque mais que eu tirei, mas que o céu se faça a terra, a palavra não vai passar. Porque mais que eu quiser, nunca houve, não haverá. Mas que eu errei, nunca houve, jamais haverá. Aleluia, glória a Deus. Quem começou a obra é fiel para terminar, amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ainda há esperança, Ainda há né, Levi? Glória a Deus. Com certeza. Hoje eu tô Deus é com a fiel garganta um para pouco ruim. terminar a boa obra, né, que ele iniciou, né? Com Glória a certeza. Deus. Quando ele começa, ele termina. Ele vai até o fim. Então, para quem está nos assistindo agora, achando que está pela metade, é só esperar um pouquinho, né? É só esperar. É só esperar, porque ainda ele está continuando a obra que ele começou, amém? Ele vai até o fim. É só aguardar. É só esperar o tempo dele. Não se desespere. Não fique com raiva, não fique bravo. Demora 10 anos, demora 20, demora 30, demora 50, mas ele realiza a obra, amém? Amém. Tanto é que está escrito, né? Mesmo demorar um pouquinho de tempo, que há de vir virá, né? E não tardará. É tudo no tempo do Senhor. Com certeza. Ele é fiel para Ele é fiel. terminar a boa obra. Glória a Deus. No seu tempo e na sua hora, né? Ele tudo cumprirá. Glória a Deus. Levita Ângela, se Jesus não voltar antes para buscar a igreja dele, na próxima terça, que eu quero subir, a Levita também quer, né? Com Amém. certeza. Glória a Deus. Se ele não voltar antes para buscar a igreja dele,
Na próxima terça-feira nós estaremos aqui de volta na nossa live. Ainda há Glória a esperança. Deus. Estaremos aqui mais uma vez, né? Vai ter testemunho. Nessa semana vai ter testemunho dessa live ainda. Amém. Glória a Deus. Através dos louvores. Amém. Glória a Deus. E que os irmãos ainda continuem na fiação de Deus, porque ainda Deus ainda vai falar contigo. Amém? Através da palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Daqui a instantes ele chamando o evangelista Esdras. Daqui a pouquinho. Não perca não. Tem uma palavra do céu para o meu e para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra, Ângela. com certeza. Levita Ângela, não tenho palavras para agradecer, a não ser que Deus te abençoe cada dia mais. Amém. Não tem outra palavra que eu possa dizer. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar fazendo parte deste ID, né, do Senhor, que não é para mim, não é para Levita, mas sim para a gente ganhar almas, ganhar pessoas para Jesus, que tem muitas pessoas que estão sem esperança, né? Estão até desesperadas, sem saber o que fazer. Não perca a esperança, não desista, porque se você parar no meio do caminho, fica mais complicado. Então, prossiga adiante, né? Como eu... não é para parar, porque se você para, é mais complicado, né? Então, você tem que seguir adiante. Deus manda você olhar para frente, né? Nunca olhar para trás. Se você olhar para trás, você vai ver que passou muito da sua vida. Mas glória se a você Deus. muito para frente. Dessa forma, sempre seguindo tudo, logo aí, amém? frente. O que passou, passou. A luz no final do só experiência. Está lá na frente. É um ponto interessante que a Levita falou, que muitas vezes a gente ficamos dando testemunho de bênçãos antigas. É errado testemunhar bênçãos antigas? Não é errado, é bênção. Mas às vezes a gente fica testemunhando só as coisas que a gente conquistamos lá atrás e não estamos conquistando mais nada, porque a gente já estamos satisfeitos com aquilo que a gente conquistou lá atrás, né? Então tem muito mais para fazer na nossa vida. Mas às vezes as pessoas elas querem saber como que você chegou até aqui e por que você chegou até aqui, né? Então muitas vezes você tem que falar, porque às vezes as pessoas querem conhecer um pouco da sua história, né? De onde eu vim, de lá de trás, porque Deus me sustentou, Deus esteve comigo, de colégio interno, eu tive muitas coisas, né, na minha vida. Mas se eu fosse olhar para trás e desistir, com certeza eu não estaria aqui hoje, né? Se tivesse olhado para trás, estava num mundão, não sei nem onde que eu estaria. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus e você renuncia muitas coisas, ele mostra para você o caminho certo, da onde você, né, você tem que seguir, né? Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar contigo a minha cruz. Se estou nos meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Então você tem que seguir adiante, porque Jesus ele está com os braços abertos e estendidos para te receber, né? Para salvar a sua vida, tirar você do fogo, tirar você do lamaçal, do pecado. E Deus está aqui estendendo as mãos para que possa te levantar. Se você caiu, ele te levanta de novo. Não fique triste, não fique chateado, porque o mundo está aí, né, oferecendo muitas coisas erradas, né? Muitas coisas, muitos jovens estão caindo, estão perecendo. Mas quando a gente dá o testemunho do que Deus fez nas nossas vidas, então eu creio que Deus levanta muitas pessoas que estão aí nas lives, que estão às vezes até na UTI, entre a vida e a morte, estão nas drogas, estão na prostituição, estão em vários lugares, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, o ir do Senhor, pregar a palavra de Deus. Então eu não desisti, porque eu sabia que Deus tem algo comigo na minha vida. Por isso que eu nunca desisti de Deus, nunca, a partir do momento que eu falei que Deus ia ficar no caminho dele, que eu não ia desistir mais, que eu ia renunciar muitas coisas para servir o Senhor. Então é por isso que eu cheguei até aqui. Então, eu creio que muitos também vão chegar aonde eu cheguei, né? Passei por muitas coisas, muitas enfermidades. Deus me curou do Covid, eu e meu filho.
Muitas vezes a gente fala as coisas assim do passado, mas não faz pouco tempo. Mas para ver que Deus, né, ele é conosco. Ele faz as coisas, né, ele nos cura, nos salva, nos liberta, nos transforma, nos purifica e leva a gente para o céu, né, na hora, no momento dele. Então, nós estamos aqui para contar um pouco, assim, do testemunho de como eu cheguei até aqui e como eu estou aqui até hoje. Amém? Glória a Deus. Fica como a gente tem A Levita bagagem. falou algo muito interessante. A Levita falou algo muito interessante que eu fiquei pensando aqui. A Levita falou até o dia que Jesus quer nos buscar, né? Até chegar a nossa hora de partir. É. A gente tem que ter esperança na abundância que Jesus falou que ia deixar para nós. Mas nós também temos que ter esperança na morada que Ele foi preparar para nós. Então nós temos que ter essa duas esperanças. A esperança de viver a abundância do Senhor aqui na terra e a esperança de ter a nossa moradia prontinha para, no grande dia, nós estar lá junto com Jesus, lá, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu creio que Jesus vem nos buscar na hora que tiver tudo pronto, né? Na hora que... Não adianta, né? Que todos nós vamos passar por isso, mas nós temos que estar preparados, sim. De várias maneiras e de várias formas, né? Para que nós possamos estar diante do trono de Deus e na hora que nós estivermos ali sendo julgados, que nós possamos ali, né, ganhar o céu. Amém? Glória a Deus. E vamos continuar firme nas promessas do Senhor Jesus, como diz o hino, né? Firme nas promessas de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado, Levita Ângela Maria. Deus abençoe a tua vida em nome de Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que onde eu cheguei, que todos também cheguem, né? No mesmo lugar. Que cada um com as suas bênçãos, né? Cada um tem o seu dom, cada um tem as suas importâncias para o Senhor. Ninguém é igual a ninguém. Deus colocou cada um no seu devido lugar. E eu creio que na hora certa, no momento certo, Deus vai usar muitas pessoas, né? Nesse mundo, cada um com seus dons, cada um com as coisas que o Senhor deu para cada um, amém? De oração. Às vezes eu posso falar assim, que eu não falo tão bem, não prego muito bem, mas às vezes outras pessoas pregam mais do que eu, pregam melhor do que eu. Ou muitas vezes as outras pessoas louvam mais do que eu, e eu também não louvo mais do que aqui outras pessoas. Então eu creio que Deus dá, conforme a medida recalcada, sacudida, para cada um, Deus dá um pouquinho para você. Você vai ter um pouco do louvor, você vai ter um pouco da pregação, você vai ter um pouco de cada coisa, e aí juntos, né, nós vamos cantar num lindo coral, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Renovou a minha esperança novamente. Ainda há esperança. Ô, glória! Ainda há esperança. Eu creio que ainda no último momento há esperança. Coloque a sua cara no pó, né? Que ainda há esperança. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, Levita, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos essa live. Que cada um alcance seus objetivos, alcance o que Deus tem para dar para vocês nas mãos de vocês, de cada um. Que Deus abençoe a todos essa live, porque eu creio que essa live, ou essa, ou outras lives que tem, eu creio que é para cura, libertação, salvação de almas, e entrar dentro dos lares das pessoas, amém? Que muitas vezes a pessoa às vezes não anda, não fala, não ouve, mas a live, eu creio que Deus preparou para que possa chegar nos quatro cantos dessa terra, dentro dos lares daquelas pessoas que estão doentes, aflitas, que precisando de ajuda, precisando de uma palavra e precisando de ouvir a voz de Deus, né? Então, nos quatro cantos dessa terra. Então, Deus usa conforme Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, e seja feita a vontade de Deus, porque Ele começou a boa obra e é onde Ele vai terminar, amém? Glória a
Deus. Muito obrigado, Levita Ângela Maria. Amém. Deus é contigo. Glória Amém. Glória a a Deus. Deus. Amém. Que Deus abençoe a Esse Deus todos. Fiquem ligadinhos aí agora, né? Que a palavra agora vai ser trazida e que cada um se alimente e cada um pegue a sua parte. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Esse Deus, ele é maravilhoso. Esse Deus, ele está aqui nesta noite. Ele quer falar muito no meu, no seu, nos nossos corações. Ainda há esperança. Você viu a Levita Ângela, ela falou do seu testemunho de vida, como que era antes e como está agora. Isso não é só um caso isolado, meu irmão. Isso não é um caso isolado, meu irmão. Isso pode acontecer com todos nós. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Muitos querem te jogar pedras, muitos querem te acusar, muitos querem falar do teu passado. Mas o que importa é o teu presente que Jesus está fazendo agora na tua vida. Você não já se arrependeu dos seus erros? Você já não entregou a tua vida ao Senhor? Em Salmos capítulo 37, no verso 5 diz: entregue teu caminho ao Senhor, confie, e as demais coisas Ele fará. Então se entrega nesta noite. Não deixe essa adversidade momentânea que você está passando barrar a tua fé, barrar a tua esperança. Não deixe isso acontecer com você, meu irmão, minha irmã. Eu queria, antes de chamar o evangelista Esdras para trazer uma mensagem para o meu, para o seu, para o nosso coração, eu queria estar lendo Lucas, capítulo de número 8, no verso do número 19 ao 21. Diz assim: e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora a tua mãe e teus irmãos, querem ver-te. Mas respondendo ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. É forte, hein, meu irmão? É forte, minha irmã, essa passagem. Foi anunciado a Jesus que a mãe, a Maria, estava ali, os seus irmãos estavam ali e queria vê-lo. E anunciou a Jesus. E Jesus foi taxativo e disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Aonde está a esperança? Aonde nós lemos? Está em minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Aqueles que ouvem a palavra e executam têm vitória. A fé, ela vem por onde? Por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas orar sem ação, você não vai conseguir chegar muito longe, não, meu irmão. Tem que ser oração. Orar e ter ação. Quem ora, ora baseado no que Jesus nos ensinou. Mas o possível eu tenho que fazer. E aquilo que não é possível é o Pai que vai fazer. Então, tenha esperança, porque Deus está aqui conosco. Porque aonde tiver duas ou mais pessoas falando no santo e poderoso nome do Senhor Jesus, ali ele já se
encontra presente. Evangelista Esdras, se prepara, já vai se preparando, que eu já vou chamá-lo para estar trazendo uma palavra para o meu, para o seu e para os nossos corações. Não importa a dificuldade, não importa. Você vai vencer. Você vai vencer. Você crê? Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar. Deus ouviu o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Para sua alma. Enxugue as lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Mas não se desespere, pelo amor de Deus. Creia, somente creia, que essa luta vai passar. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Aleluia. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu.
Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Vai passar. Glória a Deus. Vai passar. Essa luta logo vai passar. Com certeza. Evangelista extra. Que A Deus paz, pastor. abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe você também nessa noite. E é muito bom estar aqui mais uma vez. E a gente está aqui sempre se perguntando, né? E respondendo a mesma pergunta, né? A pergunta que não quer calar, né, pastor? Ainda há esperança? Ainda há esperança. Essa é a pergunta, né, pastor? É uma pergunta que nós acabamos fazendo todos os dias de nossas vidas, né? Sim. O primeiro vento forte que vem, ou às vezes não precisa nem ser vento forte, né? O primeiro assopro que vem, a gente já fica preocupado. Tem esperança, meu caso? Tem esperança o seu caso? Tem esperança? Mas eu creio que Deus vai falar através da sua vida nessa noite. Ainda há esperança. Meu amigo evangelista Esdras, deixa Deus te usar nessa noite. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus por essa oportunidade, agradecer também ao pastor, e nessa noite eu quero ler um texto com os irmãos, e é um texto grande, mas eu não vou ler pausadamente, eu vou ler rapidamente, mas é um texto que apresenta para a gente, pastor, algo muito importante, que é um testemunho. E esse testemunho que apresenta a palavra de Deus é de uns personagens que a gente conhece pouco, ou que a gente ouviu falar pouco, mas que falou muito a respeito do nosso Deus, que é Estevão. E eu quero ler com os irmãos Atos capítulo 7, eu vou ler com mais veemência alguns versos importantes, mas a gente vai ouvir um pouco da história de Estevão, porque Estevão fala desde Abraão até ele, e em todos esses momentos ele fala a respeito do nosso Deus, ele fala a respeito do nosso Jesus, e ele fala a respeito do Espírito Santo, que levou ele até ali. Então eu quero ler com os irmãos, se os irmãos puderem acompanhar comigo, Atos capítulo 7, onde no primeiro verso diz o seguinte pra gente: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras estas acusações? E no capítulo anterior, a gente fica sabendo que o Sinédrio, que era uma composição de judeus, mestres e pessoas que conheciam a palavra de Deus, eles tinham proibido os discípulos e os apóstolos de pregar sobre Jesus. Então, eles tinham feito uma proibição clara a respeito disso, só que os apóstolos não pararam por ali, né? Eles continuaram falando a respeito da palavra de Deus, assim como, né, também teve Daniel, que mesmo com toda a proibição, ele continuou orando a Deus. Assim, também Estevão fez a mesma coisa. Eles não pararam, e ele foi levado até o Sinédrio para ser julgado, pastor. Assim como Jesus também foi julgado pelo Sinédrio e foi condenado, Estevão estava ali para ser julgado e condenado também. Então, ele começa ali o verso 1 dizendo, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras estas acusações? E aí Estevão começa o testemunho dele, pastor, no verso 2, dizendo, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele disse, saia da sua terra e do meio dos teus parentes e vá à terra que eu lhe mostrarei. E esse é um texto conhecido, né? Onde ele inicia o testemunho dele contando a história de Abraão, que foi o pai das nações. E se os irmãos não se recordam, vou recordar rapidamente. Abraão, na verdade, ele tinha o nome de Abrão, e depois de ter tido encontro com um único Deus, Deus mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de muitas nações. E além de ter dito isso, ele fez uma promessa a Abraão. E aí Estevão continua fazendo o seu testemunho a respeito, não dele, ele continua fazendo esse testemunho a respeito de Jesus Cristo, dizendo o seguinte, então ele saiu, no verso 4, da terra dos caldeus e estabeleceu-se em Harã.
E depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês vivem. E aqui ele estava dizendo aqueles judeus que estavam ali julgando ele. E no verso 5, pastor Estevão diz o seguinte: Deus não lhe deu nenhuma herança, que nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, e depois dele, né, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Então Deus fez uma promessa a Abraão, né? E essa promessa ela veio cheia de dúvidas, né, pastor? Primeiro porque ele era uma só pessoa e Deus lhe havia prometido uma descendência. Segundo que ele não tinha nem sequer um filho para poder continuar essa descendência. E outro ponto é que ele não tinha nem terra, né, pastor? Então Deus havia lhe prometido muito mais do que ele tinha. Mas Estevão, ele continua. Mas Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e assim foram, né? Eles serão escravizados e maltratados por 400 anos, e foi assim que aconteceu. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. Essa acho que é a parte mais importante, porque apesar de tudo aquilo que havia de acontecer, o fim das contas é claro, né, pastor? E eles me adorarão neste lugar. E na verdade, hoje a gente adora ainda num lugar muito maior, né, do que aquele que Deus havia prometido para Abraão, né? Não só no Oriente Médio, mas do outro lado do mundo, né, pastor? Verso 8, Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. E Abraão gerou Isaque e circuncidou 8 dias. E mais tarde Isaque gerou Jacó, e estes os 12 patriarcas. E assim, o Deus que era o Deus de Abraão, virou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, como nós conhecemos hoje. Verso 9, os patriarcas, tendo inveja de José, né, que era um dos descendentes de Abraão mais tarde, venderam-no como escravo no Egito. E aqui acho que é a parte mais importante também desse verso, pastor. Mas Deus estava com ele. Então, nos versos anteriores, Deus falou assim: o meu povo será escravizado, mas no fim, Deus disse: mas eles me adorarão. Mais tarde, José é vendido no Egito por seus irmãos. E Deus finaliza dizendo: mas Deus estava com ele. Em todos estes momentos, Deus estava ali, né? Não importa o que aconteça. E verso 10. Mas Deus o libertou da tribulação, libertou ele, né, dessa escravidão. Libertou José, dando a José o favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito. E este se tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Mais tarde, como nós sabemos, o Egito sofreu de uma fome, verso 11. Depois disso, houve uma fome em todo o Egito e em Canaã, e trazendo consigo grande sofrimento. E os nossos antepassados não encontravam alimento. Mas ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou seus antepassados na sua primeira viagem. E depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. E nós já conhecemos a história. Jacó e seus filhos, eles voltaram para o Egito, e ali eles conheceram novamente José. E houve um dos maiores encontros, né, da Bíblia naquele momento, entre José, que havia sido vendido, e os seus irmãos, que o haviam vendido. E nós sabemos que José não teve rancor, né, nem remorso por ter encontrado os seus irmãos, mas ele teve compaixão de ter dado a eles tudo o que eles precisavam e muito mais. E Estevão continuou o seu testemunho dizendo o seguinte: então outro rei, muito tempo depois, que já não conhecia a respeito de José, passou a governar o Egito, pastor. E ele agiu de forma traiçoeira para com o povo de Deus e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. E esse era o rei que viveu na época de Moisés. E nós sabemos que Moisés, ele teve que sair dali de forma muito apressada, né? Com a filha de Faraó, na verdade, a filha de Faraó salvou José. E verso 20, naquele tempo nasceu Moisés, por 3 anos ele foi criado na casa do seu pai, e quando ele foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser um poderoso homem em palavras e obras. E aos 40 anos, ele decidiu visitar os seus irmãos. Verso 24. Ao ver um deles sendo maltratado, nós sabemos pela história que Moisés
acabou matando o egípcio. E a partir desse momento acontece algo muito importante para mim e para a sua vida. É nesse momento em que Moisés, ele começa e ele conhece a face de Deus. Então, para cada tragédia, né, pastor, que tanto o povo de Israel como as pessoas passam, para cada tragédia, Deus vai ao encontro. Eu acho que essa é uma das coincidências da Bíblia, e não foi diferente aqui com Moisés. Ele matou aquele egípcio, e no verso 25 diz o seguinte para nós: ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas, verso 26, que estavam brigando, e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, porque ferem uns aos outros. Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés, dizendo: quem o nomeou líder e juiz entre nós? Quem matar-me como matou o egípcio ontem? E ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas do deserto, perto do Monte Sinai. E vendo aquilo, Moisés ficou atônito, ele ficou sem palavras. E aproximando-se para observar-se, ouviu a voz do Senhor. E naquele momento Deus fala com Moisés, assim como ele fala comigo e com você também nessa noite. Mas aquele dia Deus falou com Moisés dessa maneira: eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés, tremendo de medo, ele não ousava olhar, né, para aquele anjo. Ele não ousava olhar. E então o Senhor disse assim para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E de fato, pastor, no verso 34, o texto fala assim através de Estevão para nós: de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo. Deus sabia que o povo estava passando. Mas Deus disse o seguinte: eu ouvi os teus gemidos, ó povo de Israel, e eu desci para livrá-los. Venha agora, eu os enviarei de volta ao Egito. Verso 36. Ele tirou o povo do Egito, né? Ele tirou o povo daquele momento em que eles estavam passando, e ele deu a Moisés diversas ordenanças e a liderança do povo. E ele tirou o povo fazendo sinais e maravilhas, né, do Egito, a qual nós conhecemos hoje como as pragas do Egito, né? E é interessante que o texto ele fala assim para nós, no verso 37. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e ele recebeu palavras vivas. E aqui é um ponto importante, pastor, porque os antepassados do povo de Israel e os nossos antepassados, eles se recusaram a receber a palavra de Deus da maneira que da maneira que Deus queria transmitir para nós. Verso 39, mas os nossos antepassados se recusaram a receber. Pelo contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Dizendo a Arão, né? Ora, faça para nós deuses que nos conduzam, pois Moisés nos tirou do Egito e nós não sabemos o que aconteceu. E o povo começava a dizer o seguinte: por que vocês nos tiraram do Egito? Por que vocês nos tiraram de lá? Nós estávamos melhores no Egito do que aqui no deserto. E nós somos assim, né, pastor? Nós estamos vivendo no momento e a todo momento a gente quer olhar para o passado, né? Olhar para aquele momento do passado e dizer: nossa, no passado era tão bom, no passado era tão melhor. E a gente não enxerga que naquele passado Deus não estava conosco, mas hoje Ele está conosco. E assim foi com o povo de Israel, né? Porque Deus, ele olhava para o povo de Israel, ele não se via com o povo de Israel no passado, mas ele se via com eles no deserto, a todo momento ali. E o verso 42, ele fala o seguinte, o verso 41, ele fala o seguinte para nós: e naquela ocasião, no deserto, eles fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram sacrifícios e fizeram uma celebração em honra àquele bezerro, o bezerro de ouro, né?
mas Deus se afastou deles e os entregou à adoração de astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, a nação de Israel. Não foi a Deus que eles ofereceram louvor, sacrifício, não foi a Deus, mas sim a um ídolo que não era Deus. E é por isso que eles passaram 40 anos no deserto. E Estevão continua o seu testemunho para aqueles que estavam julgando ele, dizendo: ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu Deus. Portanto, eu os enviarei ao exílio para além da Babilônia. E ali, assim como estava escrito, né? Como Deus havia dito para Abraão, né, pastor? O meu povo, ele ficará em exílio, e assim foi que aconteceu. No deserto, os nossos antepassados tinham um tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés. Mas eles acabaram não honrando esse tabernáculo, pastor. E Estevão continuou seu testemunho dizendo o seguinte: tendo recebido o tabernáculo que nossos antepassados levaram sob a liderança de Josué mais tarde, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles, este tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele pudesse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. E assim Davi começou a construir um templo e uma adoração verdadeiras a Deus. E foi assim que Salomão construiu o templo. Então Estevão começa a contar um testemunho falando sobre toda a história de Israel até aquele momento. Então, o povo de Israel, que num passado não havia prestado adoração ao Deus único, mais tarde, através de Davi e Salomão, receberam a adoração devida com o templo de Deus. Mas havia uma coisa interessante, pastor, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E o verso 48 fala exatamente isso para nós. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor. De onde seria o meu lugar de descanso? Então, pastora, ainda que as intenções fossem boas, né, em erguer aquele templo, nós sabemos que o nosso Deus, ele não tem como nenhum templo suficiente para a glória dele, para a graça dele, para o amor dele. É por isso que a adoração a Deus, ela não é restrita à casa de Deus, né? A adoração de Deus, ela não é restrita só a mim e a você, né? Aqui, ou no caso do pastor aí na igreja. Ela é muito maior do que isso. A adoração de Deus necessita de adoração dentro e fora. E é por isso que ele estabeleceu pessoas como Estevão, para poder pregar a palavra de Deus, não importa onde e nem como. E Estevão continua o seu testemunho, ele diz o seguinte, ele fala, verso 51, a gente já está quase terminando o capítulo inteiro, pastor, louvado seja Deus. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos meus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. E essa palavra ela não era uma exortação a mim, para você. Ela é uma exortação às pessoas que estavam julgando ele. Ele estava dizendo, ora, vocês que andam com os livros nas mãos, sabendo todas as leis de Deus, vocês resistem ao Espírito Santo. Mas essa também é uma mensagem para mim e para você, né, pastor? Porque quantas vezes nós não estamos na igreja, nós não estamos ali louvando, adorando, com a Bíblia debaixo das mãos, mas resistindo ao Espírito Santo. Porque é assim como a palavra diz para nós, né? Assim como Deus, ele não habita em casas feitas por mãos, nós também não habitamos somente em casas feitas por mãos de homens. Nós habitamos dentro e fora porque o Espírito Santo de Deus, ele fala com todos. E ele necessita falar com todos, né? Mas Estevão continua dizendo para nós o seguinte, qual dos profetas os teus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. Né? E assim foi João Batista dizendo a respeito de Jesus Cristo. De quem vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos,
não a obedecem. E ouvindo isso, pastor, aquelas pessoas do Sinédrio, daquele júri, como Estevão diz, essas pessoas ficaram furiosas. Verso 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Porque essa era a verdade, pastor. O que Estevão estava dizendo não era nada além da verdade. E a verdade ela dói. Ela dói mais do que qualquer mentira, né, pastor? E Estevão, ele continuou dizendo, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele levantou os olhos para o céu e ele viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus. E ele disse para aqueles que estavam ali assentados, julgando ele, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejar Estevão. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um homem chamado Saulo. Então, enquanto apedrejavam Estevão, ele orava, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E o último verso, para a gente começar a finalizar aqui a mensagem. Então Estevão caiu de joelhos e bradou, dizendo, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E adormeceu. E Estevão faz, então, pastor, o maior testemunho da Bíblia, como conhecemos. Ele foi o primeiro mártir cristão, né? Ali conhecido. A primeira pessoa que morreu por causa de Jesus Cristo. Né? Quando a gente fala de mártir, a gente quer dizer uma pessoa que morreu falando a respeito de Jesus Cristo. Ele é o primeiro conhecido na Bíblia, né? Que nós temos relato físico, né? Um relato claro a respeito disso. E eu gosto de dizer que ele foi o primeiro, mas infelizmente ele não vai ser o último, né? O último mártir, a última pessoa a sofrer por causa disso. Porque assim como o próprio Jesus disse para nós, que nós somos como ovelhas enviadas ao matadouro. Nós sofremos todos os dias, né? Nós sofremos não só por causa das nossas próprias dúvidas, inseguranças, problemas, mas sofremos também por causa de Jesus Cristo. E isso não é motivo de tristeza, é um motivo de alegria, porque não há alegria maior do que sofrer pelo nosso Deus. Porque nós sabemos que o nosso galardão ele não está aqui nessa terra, e a maior promessa que Deus fez para Abraão foi o seguinte, que a descendência dele seria como as estrelas do céu, que você não poderia contar, e como a areia da terra, que você também não consegue. E aqui estamos eu e você. Nós somos muito maiores do que Abraão era. Nós somos muito maiores em número, nós somos muito maiores em grau, porque nós somos não só, eu e você aqui, não somos só 1, 2, 3 igrejas, mas nós somos nações que receberam a palavra de Deus. Então Deus cumpriu e continua cumprindo a promessa que ele fez ali a Abraão naquele momento. Né? Abraão era um só, ele não tinha filhos, não tinha terra, e nós somos pessoas de outro continente falando a respeito do mesmo Deus. Então ele continua cumprindo a promessa de Abraão na minha e na sua vida. E uma coisa que eu gosto de dizer, pastor, para ficar na nossa mente, é que se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver o seguinte, que Deus é conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é verdade? Mas todas essas pessoas estão mortas. Mas Deus não é Deus dos mortos, Deus é o Deus dos vivos. Porque para Deus, todas as pessoas vivem através dele. E assim é o nosso Deus, né? Ele é um Deus que não veio trazer morte, ele é um Deus que veio trazer vida. E ele faz uma promessa através de João, né? Ele diz, todo aquele que está morto, né, pastor? Ele tornará a viver. Ele não tornará a viver de forma como nós conhecemos, mas ele vai tornar a viver da forma que só ele pode fazer. Não é mesmo? E nós cremos que esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que se apresentou como verbo. No princípio estava o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nós conhecemos esse verbo de forma mais poderosa e maravilhosa possível através de Jesus Cristo. E nós continuamos a conhecer ele todo santo dia, pastor, através do Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você. Ainda que haja dificuldade, ainda que haja pecado, porque havia muito pecado, pastor, naquela época dos apóstolos, assim como hoje,
mas até através do pecado, nosso Deus continua fazendo a obra. E esse é o Deus que nós servimos, né? O Deus que também é o fim, mas ele é o princípio. O Deus que ele é o princípio, mas também é o fim. E o Deus que, apesar de todas as coisas, continua amando a mim e a você. Então, eu espero que através desse testemunho, que é um testemunho gigante e que poderia ser muito maior se eles tivessem dado a Estevão a oportunidade de falar mais, né, pastor? Mas eles, infelizmente, não deram. E eles podiam ter dado a oportunidade de Jesus falar mais por nós, né? Mas eles também não deram. O mesmo Sinédrio que condenou Estevão nesse dia, também condenou Jesus Cristo à cruz. Mas isso não foi capaz de parar o evangelho, né, pastor? 2000 anos depois e nós estamos aqui. Então nós sabemos que o evangelho ele frutifica através de pessoas como eu e você. Então que Deus possa continuar usando o pastor, possa continuar usando essa live. E se não há esperança maior do que essa de Estevão, que depois de ter dado o maior testemunho a respeito de Jesus Cristo, morreu, a palavra que ele estava ali falando não foi em vão. Porque eu e você conhecemos Estevão, conhecemos Jesus, conhecemos a Deus. E aquela palavra, ela não parou nem em Abraão, ela não parou em Moisés, ela não parou em Abraão, Isaac e Jacó, ela não parou em José, ela não parou em Moisés, ela não parou em Estevão, ela não parou em Paulo, ela não parou em Jesus, e ela não para nem em mim e nem em você. Porque apesar de eu e você passarmos, a palavra de Jesus Cristo não passará. Céus e terra podem passar, mas a minha palavra, diz o Senhor, não há de passar. Porque assim como está escrito, né, pastor, não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz, né, que todo olho e toda língua, né, confessará o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então eu agradeço essa oportunidade mais uma vez, pastor, mais uma terça-feira, e saiba que sim, há esperança. Essa esperança não é por causa de mim nem de você, e também não é por causa dessa live. É por causa que Jesus Cristo está comigo e com você. Louvado seja Deus. Que Ele possa continuar abençoando também esta live, também a sua vida, pastor, confortando o seu coração a cada dia, porque palavras são bonitas, né? Você falar uma palavra bonita é algo muito reconfortante, mas só Deus pode dar o verdadeiro conforto. Eu posso ficar aqui 10, 20, 30, meia, 1, 2 horas falando, e Deus pode falar com você em questão de segundos muito mais do que eu posso, amém? Deus seja louvado. Amém. Palavra abençoada. Você foi pulando. Eu vim aqui em Hebreus, né? Você falou dos heróis da fé, né? Aleluia. Tudo Com que certeza. falou aí, os heróis da fé. Todos e me eles. chamou a atenção o Enoque, né? O Estevão que você falou, e o Enoque, que só tem, eu acho que 4 ou 5 versículos que falam dele, e ele está entre os heróis da fé. Então, sim. Quer dizer, não é quantidade, mas sim qualidade. Com certeza. Nós temos que demonstrar essa qualidade na presença do Senhor. Foi o que você acabou de falar. Enoque mostrou qualidade. Mesmo sofrendo, mesmo o Estevão, né? Mostrou qualidade. Uhum. Mesmo sofrendo, mesmo sendo apedrejado, ainda ele falou, não coloque esse pecado na vida deles. Tira, paga, né? Uhum. Paga. Estão tirando a minha vida, mas apaga. É Deus. Então, quer dizer, cada vez que passa, a gente vê que a esperança existe mesmo. E a esperança está em Jesus Cristo. Que Enoque, né? Estevão, perdão, sabia do final. Mas ele falou, receba meu espírito, né? Paulo falou que ia prosseguir ao alvo, mas ele estava preso. Onde eu vi uma pessoa presa, feliz, falando que ainda vai seguir para o alvo, sabendo que a sentença para ele era de morte. É verdade. Esse é o nosso Deus, né? Estevão sabia que já estava indo, falou, perdoa. Paulo, feliz. E por que nós não perdoamos e não ficamos felizes, né? No meio das adversidades, né? Ainda há esperança sim para aquele que crê, para aquele que se dedica, mesmo no
momento difícil da vida. Você falou vários itens, né? Várias dificuldades que no livro do Atos dos Apóstolos que você leu, várias, desde Moisés, foi passando, Abraão, você comentou um pouquinho de Moisés, um pouquinho de Abraão, falou da sarça ardente. Sim. E a sandália dos céus, porque onde está tanto. Então, nós temos que tirar um Exatamente. pouquinho a sandália e ser mais humildes e acreditar que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está comigo, com você. Quando a sua mãe estava louvando, até comentei com ela, né? E para quem chegou agora, eu comento novamente, né? Nós temos que ter esperança na abundância, sim, porque Jesus veio para trazer o que? Abundância, né? Então nós Com certeza. temos que ter esperança na abundância. Mas muita gente esquecemos de ter esperança na morada que Jesus foi fazer para nós. Uhum. Ele Esperança. falou: eu vou, Pai, preparar morada. A gente só está querendo ter esperança na abundância que Jesus falou. Que a gente ia ser abundante, vem trazer vida e vida com abundância. Mas Jesus também falou: estou indo ao Pai, preparar morada. E a gente esquece de depositar nossa esperança nessa morada. Mas para a gente ter essa morada, depende da nossa ação. Com certeza. Depende de cada um de nós. Então, quer dizer, a esperança começa de nós. A gente tem a palavra de Deus? Tem. Mas se a gente não viver o que lemos, não viver o que aprendemos, como vamos ter esperança de coisas grandes? Estevão viveu o que aprendeu. No meio da dor, ele ainda pediu perdão, que pediu para perdoar aqueles que maltrataram ele. No meio da dor, ele falou: receba meu espírito, Jesus. É muito forte. É muito forte. Deus abençoe a tua vida, evangelista Esdras. Grande palavra. Eu saio daqui mais fortalecido ainda, com mais certeza que ainda há esperança. Cada terça-feira renova a esperança em minha, em sua, em nossas vidas. Como eu falei para tua mãe, não tenho palavra para agradecer, somente que Deus abençoe a sua vida. Mas, Aleluia, pastor. Deus possa continuar te usando e claro, né? Eu gosto sempre de relembrar a frase que você fala, que eu gosto muito dessa frase, que é: se Deus não voltar, nós nos vemos na próxima terça-feira. Eu adoro essa frase. O irmão não pode perder isso, tem que sempre falar, porque isso mostra a maior confiança que você tem em Jesus Cristo, que é: se Deus não voltar, novamente eu estarei aqui disposto a fazer a obra dele. Então, que você nunca perca isso. Louvado seja Deus. Obrigado. É bem isso mesmo, evangelista. É o temor, a obediência, o carinho, né? De estar aqui com pessoas que a gente ama em Cristo Jesus, que a gente aprendeu a conviver, mesmo em distância, né? Eu aqui em Santo André, ou em Mauá, e você aí em São Bernardo, né? Sua mãe em São Bernardo, os pregadores da região deles. Então, quer dizer, não tem distância para a gente falar do amor de Deus. E é bem isso mesmo que a gente falou. Se Deus e Jesus não voltar antes para buscar a igreja, nós temos que estar aqui. Com certeza. Não importa o que vai acontecer até terça-feira. Não importa. O que vai acontecer na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda. O importante é a gente ter força para estar aqui na terça-feira novamente. É verdade. Nós temos que profetizar que nós vamos conseguir. Vai ter aflições? Vai, a palavra de Deus diz isso. Mas nós temos que profetizar que nós vamos vencer todas.
É verdade. Ainda Deus é bom. há esperança. Ainda há esperança. Então, essa frase que eu vou falar agora. Evangelista Esdras, meu amigo, se Jesus não voltar antes para buscar a tua igreja, na próxima terça-feira, eu quero estar aqui contigo, dando uma saudação, ministrando a palavra. Deus vai falar até lá. Até terça-feira, Deus vai dar aqui mais um preleitor, mas que você esteja conosco, trazendo uma saudação em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. O importante é que Deus está conosco. E eu agradeço a todos que acompanharam essa live junto com a Levita Ângela Maria, o Evangelista Esdras, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui agradecendo por mais essa oportunidade. Muito obrigado a vocês que ficou conosco até agora para ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandiosamente. E não perca a esperança. Não perca a esperança. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que Deus abençoe a tua vida. Se Jesus não voltar antes para buscar a tua igreja, estaremos aqui na próxima terça-feira, às 20 horas, mais uma live. Ainda há esperança. Que Deus abençoe a tua vida. Receba a cura. Receba a libertação. Receba as coisas de Deus em sua vida. Em nome de Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.